Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Identidade. Aqui nós aprendemos um com a história do outro e relembramos que somos a obra-prima da criação de Deus. Hoje a gente vai conversar com a Rayane Araújo, ela que é mãe do Valentim, de 6 anos, que tem uma síndrome rara, que é a síndrome de Rubinstein-Teibe. É uma condição genética causada por mutações ou microdeleções no cromossomo 16 e também no 22, que alteram o funcionamento de genes importantes para o desenvolvimento. No caso dele, só teve alteração no 16. Algumas características da síndrome são baixa estatura, microcefalia, que é a cabeça pequena, olhos puxados para cima, nariz largo e proeminente, orelhas baixas e mal formadas, polegares e dedão do pé largos e angulados, deficiência intelectual em vários graus e variados, atraso no desenvolvimento motor, problemas cardíacos e outros, viu? Mas a Rayane e o marido, Einstein, só souberam disso depois que Valentim nasceu. E ela vai contar essa história pra gente, que teve muitos baixos, para mostrar como o Valentim tem inspirado e distribuído amor para muita gente. Como ela mesma diz, o Valentim é uma joia rara e muito mais do que a síndrome. A gente vai para um intervalo bem rapidinho, são só 30 segundos e em seguida você já acompanha esse bate-papo aqui no Identidade. Até já! A Rayane e o seu esposo Einstein decidiram ter um filho após alguns anos de casados. Eles não tiveram dificuldade para engravidar. 2 meses depois da decisão, o Valentim já estava no forninho. Tudo ia bem até que no 3º trimestre de gestação algo aconteceu. Ao fazer um ultrassom com uma médica que não a acompanhava, Rayane recebeu uma notícia ruim sobre o filho. A profissional não foi humana ao falar da situação e o chão dela desabou. Mas, ao ir mais a fundo, foi tranquilizada. O Valentim estava bem e a gestação seguiu tranquila. Só que no parto a situação mudou. E quem vai contar mais dessa história de superação é a própria Rayane, que já está conectada aqui com a gente. Boa noite, Rayane. Seja muito bem-vinda aqui ao Identidade. Boa noite, Gabi. Muito obrigada pelo espaço. A gente que tem filho raro tem uma grande missão de acolher outras famílias e de divulgar essa condição rara e lutar por políticas públicas para que as crianças, os adolescentes, as pessoas com doenças e síndromes raras consigam desenvolver, porque todos são capazes e todos têm potenciais. É verdade, a imprensa está aqui para isso, para ajudar a divulgar e a criar essas políticas públicas. Agora, você é casada com o Einstein desde 2013 e vocês Isso, escolheram esperar aí para ter um filho, né? Curtiram bem o casamento, até que decidiram que isso. era hora de ter um bebezinho. Vocês não tiveram dificuldades, logo você ficou grávida. Após a decisão ali, durante o pré-natal, tudo estava indo muito bem com o Valentim, mas você teve um contratempo na gestação e eu quero saber o que exatamente aconteceu. Quando eu estava com 31 semanas de gestação, eu estava fazendo acompanhamento, porque eu também tenho um fator genético, que eu tenho trombofilia, então eu tomava medicamento para segurar o bebê e ele nascer saudável. Tanto que minha gravidez foi super programada, planejada, e desde do positivo eu tive que tomar essa medicação. É uma injeção que a gente toma nos 9 meses de gestação e 1 mês depois do parto, do nascimento. Então, eu estava verificando e Valentim tinha dificuldade de ganhar peso no ventre materno e a médica que acompanhava teve um problema, não pôde me atender e foi uma outra médica que fez a ultrassonografia. E aí essa médica, ela ficou muito assustada, questionou se eu realmente estava de 31 semanas, se eu estava fazendo pré-natal, se o pai da criança era pequeno, porque era como se Valentim tivesse os ossos pequenos para a idade gestacional, e para ela era como se ele tivesse 27 semanas e não 31. E aí ela foi bem cruel, porque ela disse assim, mãe, você não pode fazer nada para o seu filho, porque o problema dele está nos ossos. E, assim, humanidade zero para dar uma notícia para uma mãe de primeira viagem Uhum. que tem uma gravidez toda planejada, né?
Ela não foi nada, não teve esse atendimento humanizado, foi muito dura, Isso. como você comentou, e ali o seu chão se abriu, né? Mas você contou para a sua ginecologista obstetra, e ela te indicou uma especialista que te tranquilizou, falou que estava tudo normal, e a gestação continuou tranquila, e finalmente chegou Isso. o momento do Valentim nascer. Como é que foi o momento do parto? Pois é, uma angústia que eu tinha era de marcar o nascimento dele, né? Eu queria muito que ele escolhesse a data. E aí o parto estava marcado para uma segunda-feira e ele resolveu nascer numa sexta, que antecedia a segunda. E eu entrei em trabalho de parto, mas acabou sendo uma cesárea. E ao nascer, Valentim fez xixi e chorou, mas aí ele parou de chorar. Ele teve uma parada respiratória. E aí a gente ficou muito desesperado naquele momento. A Ashley estava me acompanhando no parto. E para a gente, o nosso filho tinha falecido ali. E ele ficou bem pretinho. E a pediatra ficou muito desesperada. E ela só dizia: ele não respira, ele não respira. E ela conseguiu reverter. Ela ressuscitou o nosso filho. E ele voltou a chorar. Ele veio para o meu peito. A gente fez até algumas fotos. E pronto, ele saiu. Como foi um parto de urgência, não estava agendado, não tinha uma acomodação para mim. Eu passei 5 horas num ambiente de repouso, sem comunicação com meu esposo, sem saber nada do meu filho, porque só diziam que não tinha vaga para mim. E aí ele foi para a UTI neonatal, chamaram o Einstein, ele recebeu toda a notícia sozinho, desamparado, né? Estava sem minha presença, sem nenhum médico amigo, sem ninguém. E aí falaram assim: pai, o seu filho nasceu com microcefalia, cardiopatia e só com um testículo. E aí Einstein ficou muito impactado, ele veio melhorar, respirar desse trauma quando Valentim já tinha uns 3 anos de idade. E aí Valentim passou 8 dias na UTI neonatal sendo investigado. Investigam tudo e nada foi descoberto. Agora, Raene, como é que foi a sua reação ao saber dessa condição do seu filho? A gente fechou o diagnóstico com um terceiro exame genético que chama exoma, faz um mapeamento genético, que foi quando veio o resultado da síndrome, né? E Valentim já estava com 4 anos e 4 meses. Por que a gente demorou para fechar esse diagnóstico? Primeiro, porque o exame na época não estava no rol da ANS, então o plano de saúde não cobria e era bem caro. E a gente optou, escolheu investir o valor do exame em terapias, em procedimentos que estimulassem ele, porque não há remédio para síndrome genética. Não há remédio para condição genética. Tipo, se ele tem microcefalia, não tem um remédio para fazer a cabeça crescer. Então, a questão é estimular. Uhum. E aí, quando a gente fechou o diagnóstico, para nossa sorte e sanidade mental, porque é uma montanha russa de emoções que a gente passa quando está nesse processo de investigação. Valentim já estava com 4 anos e 4 meses, ele já estava andando e ele já estava falando algumas palavras, porque é muito comum os Rubinstein serem não verbais e demorarem muito a andar. Então, hoje eu conheço criança com 6 anos de idade que nem andam e nem falam. E Uhum. graças a Deus, com a intervenção precoce, Valentim evoluiu bastante. Agora, lá na UTI, você também não teve um atendimento muito humanizado, né? O Valentim passou 8 dias na UTI, a comunicação com os médicos, com vocês ali foi bem ruim, mas pela graça de Deus ele ficou bem, depois vocês foram para casa. E você estava contando ali sobre o pós, né? As terapias que são feitas. Eu quero saber se você já tinha conhecimento do que é a síndrome de Rubinstein-Taube. Não, não tinha conhecimento. Quando a gente saiu da UTI, a gente só saiu com o Valentim depois que ele fez o primeiro exame genético, que chama cariótipo. E o cariótipo é um exame que ele não detecta, não rastreia síndromes raras. As síndromes raras são acometidas a cada 65 pessoas, a proporção são 65 pessoas a cada 100 mil nascimentos. E Rubinstein-Taube é uma síndrome ainda mais rara, porque é a cada 125 mil nascimentos que tem o Rubinstein-Taube. Então, a gente veio para casa sem saber de síndrome, só disseram assim, seu filho é diferente, e o exame não detectou nada. E com 4 meses de vida dele, a gente foi a um geneticista, e foi quando ele falou da síndrome Rubinstein-Taube, e a gente fez o segundo exame genético, e também não acusou nada. Então, o geneticista disse: olha, o seu filho é normal, ele é compatível com a população comum mundial. E aí a gente foi tranquilizando, Uhum. porque
porque mesmo ele tendo alguns fenótipos que são características, assim, o narizinho mais pontiagudo, o olhinho puxado, baixa implantação da orelha, ele era uma criança muito linda, sempre ele foi muito bonitinho. Então, assim, não chamava tanta atenção o dismorfismo dele, né? Que são as características da face. E E é aí a uma gente foi síndrome, estimulando. Raiane, que não pega naquele teste do pezinho, né? Que detecta ali Isso, várias não, questões. São só não. outros exames particulares, né? Exatamente. E há casos de Rubinstein-Taube que o próprio exoma, que é o terceiro exame genético, que faz um mapeamento no banco no genoma do Banco Mundial, que tem alguns Rubinstein-Taubes que não sai, não é detectado. Então, é fechado o diagnóstico com o exame clínico, com os fenótipos, né, as características físicas, e o geneticista vai e fecha esse diagnóstico. O importante de se ter um diagnóstico é que a gente vai buscar os direitos dessas pessoas. Acaba, pela lei brasileira, é considerada uma pessoa com deficiência, e existe a lei e os direitos das pessoas com deficiência, né? Então, é importante ter o diagnóstico para ir buscar os direitos. Sim, saber dos direitos para depois poder recorrer a eles, né? Isso. Agora, ouvindo a sua história, Rayane, eu só penso no quanto você precisou ter fé ali para se manter de pé e lutar pelo seu filho, né? Talvez você aí de casa que esteja acompanhando a gente está passando por um mesmo problema ou uma outra situação difícil aí na sua família, mas com fé em Deus nós somos sustentados. E a revista Esperança Marcadas pela Fé mostra exatamente isso, viu, gente? Aqui você vai encontrar histórias de mulheres reais que enfrentaram os desafios do lado do nosso Deus. Você quer ser marcado pela fé como elas, também como a Rayane? Peça gratuitamente a sua revista Esperança pelo telefone que já aparece aí para você, 0 operadora 12 ao DDD, número 21 27 31 21, e também pelo WhatsApp que é o 12 98244 4449. A gente vai para uma pausa rápida agora no intervalo, quem sabe esse já é o momento para você pegar o celular, já mandar uma mensagem, solicitar a sua revista Esperança Marcadas pela Fé, e em seguida do intervalo a gente volta para continuar aqui a conversa com a Rayane sobre a história do Valentim e essa síndrome rara que a gente precisa saber mais. Até já! Estamos de volta. Hoje a Rayane Araújo está contando sobre a história do seu filho, Valentim. Ele tem a síndrome rara de Rubinstein-Taube, mas é muito mais do que a síndrome, viu? É uma joia rara, como a Rayane diz pra gente. No bloco anterior, ela falou da sua gestação, do nascimento do Valentim, mas ela só reconheceu o diagnóstico, só recebeu, perdão, o diagnóstico da síndrome quando ele tinha 4 anos de idade. Rayane, conta pra gente novamente aí sobre esse processo do diagnóstico, porque como a gente sabe que é uma síndrome rara, é inclusive raro de conseguir ter esse diagnóstico também, né? Pois é, eu na minha rede social, no Instagram, eu divulgo muito as características da síndrome, porque a gente acredita que tenham mais crianças, adolescentes e até adultos com a síndrome que foi subdiagnosticado por falta de conhecimento mesmo, até da equipe médica. Porque essas síndromes raras não é todo mundo que conhece, né? Então, é tanto que aqui no Brasil existe mais Rubinstein-Taubes no estado de São Paulo, que é onde tem uma equipe de uma geneticista e um neuropediatra que estudam a síndrome há 25 anos, e lá eles detectam mais rápido. Mas tem crianças que o diagnóstico é paralisia cerebral, ou atraso no desenvolvimento, ou até mesmo autismo, e fica com esse diagnóstico não é correto, né? E aí você não tem um norte melhor para guiar nos procedimentos terapêuticos. Verdade, o diagnóstico correto é imprescindível para a pessoa poder melhorar e evoluir ali. Agora, nas suas redes sociais, você inclusive compartilha a rotina, né, com o Valentim, que é lindo de ver. E o Valentim é uma prova viva de que é muito mais do que a síndrome. Conta pra gente como é que é o Valentim. Ai, Valentim é o amor em forma de gente, né? Eu acho que a gente ama tanto ele como ele é, que isso transborda e chega nas outras pessoas. Então, graças a Deus, ele vem se desenvolvendo lindamente. A nossa família aceitou o diagnóstico, a gente entende que Valentim tem essa condição
genética, mas que ele não é a síndrome. Ele é 50% de Rayane, que sou eu a mãe, e ele é 50% de Ashton, que é o pai. E depois vem a síndrome genética. Então, ele é nosso filho amado, que a gente ama muito. E como qualquer mãe, qualquer pai, dá o seu melhor para os seus filhos. Então, a gente busca tratamento, a gente busca estimulação, a gente enxerga nele o potencial e as capacidades que ele tem. E qual é o seu objetivo aí nas redes sociais ao falar da síndrome e ao compartilhar o dia a dia ali do Valentim? O que eu mais ouço hoje é, Rayane, quando eu vi Valentim, eu tive esperança para o meu filho. Então, a gente tem um público muito de, como eu coloco a hashtag da síndrome, então, pessoas de vários lugares do país, do mundo todo. Eu tenho famílias de Portugal, da Argentina, tenho famílias da Arábia Saudita, dos Estados Unidos, muita gente da Europa que segue a gente e diz assim, quando eu fui buscar conhecimento a respeito da síndrome e encontrei seu filho no Instagram, eu tive esperança que o meu filho fosse desenvolver. Porque quando você tem um diagnóstico, você vai pesquisar. Quando você chega na internet, no Google, você tem os casos mais devastadores. Então, é muito impactante você ter esse diagnóstico. E aí você, no meu caso, Valentim com 4 meses, o médico geneticista suspeitou da síndrome, eu disse, doutor, qual é a principal característica? Ele disse, seu filho vai ser retardado mental. Então, assim, era uma criança com 4 meses de vida que teve ali uma sentença, uma condenação, e conforme a gente vai vendo ele crescendo e ele atingindo os marcos de desenvolvimento no tempo dele, gente, é uma alegria enorme. Valentim irradia a nossa vida, assim, de felicidade. Ele tem uma luz própria, assim, única, que ele toca o coração das pessoas. E eu acho que a missão dele é levar esperança para tantas famílias que, na hora do diagnóstico, ficam desacreditadas, ficam naquele processo de luto, né, de o que é que vai ser daqui para frente. E tantos pais têm medo. Como é que vai ficar meu filho quando eu não estiver aqui mais nesse plano? E eu acho que a grande missão da gente é levar conhecimento sobre a síndrome e mostrar que é possível desenvolver uma criança sindrômica. Tão pequenininho já tem uma missão nobre, né, Rayane? Agora, mesmo com a falta de acolhimento pela maioria dos profissionais, você tinha uma família ali que abraçou o Valentim, né? Você e o seu esposo. Como que essa questão também fez a diferença, né? Eu digo que Valentim não é só o filho de Rayane e de Ashley. Ele é o neto de Francisco, de Lúcia. Eu fico emocionada até. De Rosilda, o meu pai já faleceu, não está aqui. Ele é sobrinho de Francilúcia e de Amanda, de Ítalo e de Ricardo. E a família da gente, ele é amado por todos. Então, tem muitas famílias que eu acompanho. Hoje eu sou terapeuta holística e sou educadora parental. E tem muitas famílias que dizem assim: a minha sogra não aceita o meu filho, os meus cunhados não aceitam, apontam isso, apontam aquilo. E Valentim, desde sempre, ele foi amado por ele ser quem ele é. E eu acho que a força que eu e Ashton tem para seguir todos esses desafios, porque é desafiador você buscar um diagnóstico, é desafiador você pausar a sua vida para se dedicar a uma criança, é desafiador todas as tardes você está em clínicas e em procedimentos terapêuticos, né, com a criança, é uma dedicação gigantesca que a gente faz com muito amor, mas a gente consegue fazer isso porque a gente tem o suporte da nossa família. Então, o Valentim tem as tias que amam muito, tem os avós que amam muito, tem os primos que amam muito, e na nossa família, Valentim é Valentim. Ele não é uma síndrome, ele é ele, do jeitinho que ele é. O próprio nome já diz, né? Ele é valente. Agora, você hoje, como mencionou já, você acolhe pessoas, né? Famílias que passam pelo mesmo que vocês viveram. Você ajuda essas famílias a viverem o diagnóstico com leveza, né? Como é que tem sido isso para você? Como é que, depois do retorno das famílias para você, como você recebe esse retorno delas? Gente, eu entendi que Valentim veio me trazer, me alinhar com o meu propósito. Eu acho que é isso que Deus quer para a minha vida, que eu acolha pessoas, que eu resgate essas pessoas do luto do diagnóstico, que eu mostre caminhos que é possível uma criança sindrômica frequentar a escola regular,
se alfabetizar, se desenvolver, brincar junto com outras crianças, e que não é um diagnóstico que vai definir a vida de uma criança. O diagnóstico vai nortear essa família a buscar estimulações para que essa criança atinja os seus marcos e atinja o seu potencial máximo, porque todos nós viemos a esse mundo com uma missão nobre. Deus é maravilhoso e Deus sabe de todas as coisas, Ele coloca pessoas incríveis no caminho da gente para desenvolver o nosso filho. E através do nosso filho, a gente vem com essa missão, acolhendo famílias, acompanhando esse processo de luto, do diagnóstico, resgatando esses pais e essas mães das suas infâncias sofridas, né? Porque nós somos nós somos as memórias que nós temos, né? Como nós fomos criados. Então, muitos dos pais sofrem com o diagnóstico porque foram crianças que foram muito exigidas, crianças que tinham que acertar. E aí, como é que eu vou dar um filho não perfeito, não normal para a minha família? E aí a gente vê que tem muita coisa por trás, assim, a gente vai cavando, cavando e vai trazendo consciência, expandindo essa consciência. É De onde verdade. vem essa negação? É verdade. E quando a gente vai ser pai ou mãe ali, a gente pensa que vai ensinar tudo para os filhos, né? E a verdade é que a gente também, na verdade, que eles nos ensinam muito. O que você aprendeu com o Valentim que mudou a sua forma de viver e de ver a vida? Eu aprendi a valorizar as coisas simples, a estar debaixo de uma árvore, sentindo a energia daquela árvore, sentindo a brisa, o ventinho que Deus proporciona para a gente. Ele me ensinou que o tempo não precisa ser corrido, que o tempo é o aqui e o agora, que a gente precisa viver e agradecer muito a Deus por todas as coisas e pelo simples. Agradecemos porque acordamos, agradecemos porque Valentim está sorrindo, agradecemos porque Valentim andou, porque ele começou a pular. Então, tudo na nossa vida é motivo de agradecer a Deus por toda a benfeitoria, todo o amor, todo o zelo que Deus tem conosco e com a nossa família. A gente agradece muito, a gente agradece as pessoas que Valentim colocou na nossa vida, cada história que passa por nós. Então, Valentim nos ensinou que o tempo é o aqui e o agora e agradecer sempre. Você mencionou ali de agradecer, a gente já ofereceu aqui no bloco anterior, mas eu quero oferecer de novo para o pessoal de casa, a revista Esperança Marcadas pela Fé, porque a gente precisa realmente reconhecer Deus, inclusive nas dificuldades que nós temos. Nesta revista você vai ver histórias de mulheres da Bíblia que passaram por muitas provações, por muitas dificuldades, como a Rayane tem passado também, mas ela vê em Deus a solução, se agarra nele e assim ela consegue dia a dia, como ela falou, é um dia a dia puxado, é muita dedicação, isso muitas vezes não é fácil, é muita abnegação também, porque a gente se anula muitas vezes em prol do cuidado dos filhos, em especial quando precisa de um tempo maior de dedicação, e isso não é fácil. Se não tiver Deus na vida dela, dificilmente ela estaria aqui contando essa história pra gente. Então, Rayane, eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui no Identidade, compartilhando essa questão, as informações dessa síndrome rara, que é desconhecida de muitos de nós. E quando a gente traz à tona um assunto como esse, a gente consegue saber mais, ter mais sabedoria, discernimento, não ter aqueles olhares diferentes, aqueles olhares de julgamento para uma pessoa com uma síndrome rara como essa. Então, eu quero te agradecer mais uma vez e que Deus continue abençoando sua vida, a vida do Valentim também, e que, como a gente já comentou aqui, a missão nobre que ele tem de mostrar para as pessoas que é possível continuar a vida e vencendo é muito importante. Então, muito obrigada. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade de divulgar a síndrome. É conhecida como a síndrome dos polegares. O polegarzinho é mais alargado e alguns angulados. Essa é a principal característica da síndrome. E fiquem à vontade para seguir a nossa história no Instagram, A Mãe que Escolhi Ser. A Mãe que Escolhi Ser já aparece aí para você de casa seguir, então conhecer um pouco mais sobre essa síndrome e sobre o Valentim também, que é muito além da que a própria síndrome. Uma boa noite para você, Rayane, para o Valentim também, seu esposo, que Deus continue abençoando vocês. E uma boa noite para você de casa também. A gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.